Você está pensando em trocar de computador? Então assiste esse vídeo até o final. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a lista atualizada de notebooks para arquitetos até R$3.000. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a assinar o nosso canal. Tem um íconezinho mais ou menos ali naquele canto, clica lá, assina, aproveita já, ative as notificações. O negócio é o seguinte, no ano passado nós soltamos um vídeo com opções de notebooks até R$3.000 para arquitetos. Aquelas escolhas daquele vídeo, elas já estão desatualizadas. E foi por isso que nós decidimos gravar esse vídeo aqui, com a lista atualizada de 2019, com opções de notebooks para arquitetos até R$3.000. Mas antes de mostrar as nossas escolhas, eu gostaria de comentar um pouco quais foram os critérios que nós utilizamos aqui para escolher esses notebooks que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Primeiro critério, esse notebook precisa ser capaz de rodar os programas básicos que um arquiteto precisa. AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW, isso é básico, todo arquiteto usa e esse computador precisa rodar. Mas também seria muito bom que esse computador fosse capaz de rodar um software de modelagem 3D, como por exemplo um SketchUp. Eu gostaria muito de poder incluir o 3D Studio aqui nessa lista, mas eu acho que ele já vai começar a exigir um pouquinho mais do computador. Vamos manter somente o SketchUp como sendo pré-requisito aqui das nossas escolhas. Não poderia faltar renderização. Esse computador precisa ser capaz de renderizar pelo menos no V-Ray, porque vira e mexe a gente precisa renderizar alguma coisinha. Esse também é um dos critérios que nós adotamos aqui. Ele precisa ser capaz de renderizar alguma coisa no V-Ray. Já sei, você deve estar se perguntando, pô, e o Lumion? Pois é, eu sei, o Lumion ele tá aí, ele renderiza rápido, ele tem uma qualidade boa, ele é super fácil de usar, então deve estar todo mundo se perguntando se esses computadores aqui rodam Lumion. O negócio é o seguinte, o Lumion exige um hardware dedicado, que é uma placa de vídeo, tá? Placa de vídeo dedicada, ele precisa disso para poder rodar. Isso é complicado, é um componente caro. A gente escolheu computadores que tivessem placas de vídeo capazes de rodar o Lumion. Todos esses notebooks que a gente vai listar aqui nesse vídeo são capazes de rodar o Lumion. O Lumion ele é um devorador de placa de vídeo. Colocando uma GTX 1060, ainda assim ele não chega no máximo. Essas placas de vídeo que equipam esses notebooks aqui, elas permitem você rodar o Lumion, mas naquela qualidade mínima. Essas placas seriam as placas mais simples para você rodar o Lumion. Roda o Lumion? Roda, você vai conseguir renderizar nele, você vai conseguir utilizar o Lumion. Mas eu lembro que ele vai rodar o Lumion ali no mínimo. Sabendo os critérios, bora para a lista. Então vamos lá, a nossa primeira escolha é um Lenovo IdeaPad 330 de 15 polegadas. Ele nem é feio, hein? É bonitinho esse computador, bem interessante. Primeiro que ele tem um preço agressivo, né? Você vê que ele começa a ser vendido aqui no site por R$1.800. Mas calma lá, porque não é esse de 1.800 da nossa escolha. É a partir de, precisa atender aqueles pré-requisitos. Então rola aí essa pagininha, olha lá que bonitinho, então tem alta definição e conforto visual e tal, você vê que ele é bonitinho mesmo. E a Lenovo é uma marca que está se firmando no mercado, não é uma marca ruim, não é uma Sony, né? A Sony, a Toshiba, eles fazem os notebooks melhores assim, mas a Lenovo também é muito boa. E aí eles estão falando então da qualidade do monitor, diz que o monitor é Full HD, muito bom que ele seja Full HD. Ele fala também, tem placa de vídeo da Nvidia, olha lá, GeForce MX 150 com 2 GB de RAM, show de bola. É essa plaquinha aqui que vai nos permitir rodar o Lumion. Tem um sonzinho da hora, conectividade otimizada, olha que louco isso daqui, USB do tipo C. Muito legal isso daí, cara, porque esse é um novo padrão de USB. Em breve, todos nós estaremos com um pendrive USB do tipo C no bolso. E ele já está equipado com isso. Você consegue deitar a tela 180 graus. A Lenovo adora essa história, né? Aliás, eles gostam muito de dobrar e transformar num tablet. Para mim não serviria para nada, mas, né? E diz que ele tem um teclado numérico. Para quem trabalha com AutoCAD, esse tecladinho aqui é perfeito. Olha só a pegadinha, gente. Vocês se lembram que ele estava falando? Olha lá em cima, vamos lá. Olha lá.
Olha lá, 1.800, 1.799, se lembra? Os caras vendem esse mesmo computador, olha aqui, com processador i3 e com processador i7, completamente diferente uma coisa da outra. Muita atenção, se você por um acaso for escolher esse Lenovo IdeaPad, muita atenção na configuração. E aqui ele oferece vários modelos, olha lá, vários modelos. Tem o prata e não sei o que, eu pegaria este daqui, ó. IdeaPad 330 Full HD, R$ 3.399. E aí eu já consigo ouvir a galera falando, não era até 3.000 esse vídeo aqui, era até 3.000. Então se você olhar aqui do lado, tem um de 2.999. Agora a gente vai comparar os dois aqui do lado, você vai ver se você não vai dar um jeito de arrumar esses R$400, porque ele é muito melhor do que o outro. E é só R$400, isso aí é o quê? É 10% do preço, um pouquinho mais de 10% do preço. Então eu acho sim que vale muito a pena arrumar esses R$400 a mais aí e pegar essa versão, porque olha só, ele já vem com um processador i7 8550U de 8ª geração, é um processador rápido e econômico. Ele começa com um base clock, a velocidade mínima 1.8, mas na hora que está renderizando ele chega a 4 GB de velocidade, então ele é muito bom. E o irmão dele aqui do lado, que é R$400 mais barato, é um i5, parceiro. Lembrando que esse i5 aqui serão 4 bucketzinhos limpando a tua cena, ao passo que esse i7 aqui serão 8 bucketzinhos, entendeu? Vai ver se você não vai arrumar esses R$400. A tela desse daqui, do de 3.000, ela é HD e a tela desse outro é Full HD. E aí ele vem com 8 GB de memória RAM, tá? Eu confesso que eu não gosto de 8 GB, eu acho que o bom mesmo é 16 GB. Mas por R$3.000, cara, não tem como. Os caras precisam abaixar as especificações do computador em algum lugar e a memória RAM é uma delas. Então ele vem aí com 4 GB soldado na placa e um pentezinho de 4. Eu, se fosse você, já pegava esse pentezinho de 4, já jogava fora no primeiro dia e dava um jeito de colocar um outro pente aí de 16 GB, que aí você vai ficar com 20 GB de memória RAM. Apesar de vir com 8 GB de memória RAM, ele permite que você dê um upgrade e fique com 20. Vem com 1 TB de armazenamento interno de HD, o tamanho é bom, mas não tem SSD. Nessa faixa de preço a gente não encontra computadores equipados com SSD e com HD convencional, a gente só encontra HD mecânico, mas pelo menos um HD grande de 1 TB, beleza, show de bola. Vem com uma placa da NVIDIA GeForce MX 150 com 2 GB de memória. Então essa placa é ela que vai permitir a você rodar o Lumion nesse computador, vai permitir também você renderizar no V-Ray utilizando a placa de vídeo, porque é uma placa de vídeo da NVIDIA. Tá ótimo, tem bateria, tem Bluetooth, legal, e ele tem uma porta USB do tipo C, paguei pau. Tem 2 portas USB convencional 3.0, porta HDMI, entrada de rede, leitor de cartão e tem também o wireless, que também se não tivesse wireless não ia ter a menor chance, não ia vender nem para a mãe do cara que projetou isso daqui. Então esse daqui é a nossa primeira escolha, Lenovo IdeaPad 330, 15 polegadas, tela Full HD, processador i7, 8 GB de RAM, permite upgrade, 1 TB de HD e uma placa de vídeo dedicada com 2 GB de memória. Se você está entrando no curso de arquitetura agora, pode ser que este notebook resolva ter o problema até a formatura. Ele é simples, mas pode dar upgrade, então pode ser. Dá para trocar o HD dele, colocar um SSD, dá para melhorar a memória RAM dele, o processador dele é decente. Eu, se fosse você, não ia naquele irmão dele de R$3.000, eu, se fosse você, dava um jeito, arrumava R$400 e pegava essa versão aqui que tem o monitor Full HD. O link para você comprar esse computador tá aqui na descrição. Esse link aqui é direto no site da Lenovo, está comprando direto do fabricante, tem garantia, mas eu ouvi dizer a boca pequena que você consegue encontrar ele mais barato em outros lugares. Eu não encontrei, mas se você está na intenção, dá uma pesquisada que pode ser que em outros sites você encontre mais barato. Sites como Saraiva, Submarino, pode ser que você encontre. Então vamos lá, em segundo lugar a gente tem esse carinha aqui que é um notebook da Acer, muito legalzinho, e esse cara aqui tem uma particularidade muito interessante. É a primeira vez que a gente coloca aqui no canal, dentre todos esses vídeos que a gente já criou sobre notebooks, é a primeira vez que a gente coloca um notebook com um processador da AMD. Olha que curioso isso. Esse notebook Acer A515-1480. Pô, coloca um nome legal nele. Se fosse notebook Acer Joãozão, já seria melhor do que esse nome aqui. Não tem por que eles colocarem a sigla interna deles como sendo o nome do computador.
computador. Isso daqui é um erro da Acer. Eles deveriam pedir desculpa. Se eles quiserem colocar as desculpas aqui no comentário, desculpas aceitas. Tomei muito café. Então vamos lá, esse computador aqui ele é equipado com processador AMD A12. Olha que viagem esse processador. Eu deixei uma pagininha aberta aqui. Eles chamam esse processador aqui de APU. Olha que loucura isso. Não é CPU nem GPU, é APU. É que esse processador aqui, ele tem junto, na mesma peça, uma GPU, uma placa de vídeo, um processador gráfico embutido nele. E o legal é que, como já está na mesma peça, você tem uma velocidade de troca de informação muito mais rápida. Muito curioso isso. A gente não vai utilizar esse recurso dele, quer dizer, até pode utilizar, né? Então isso vai ser um bônus na hora que você estiver rodando os programas, porque você pode deixar a viewport utilizando uma placa de vídeo, por exemplo, essa que está embutida no CPU, e renderizar na outra. Então o seu computador vai continuar responsivo. Louco. Quer dizer então que é como se tivesse duas placas de vídeo? Mais ou menos isso. Vamos falar da parte CPU desse processador aqui. Ele tem 4 núcleos, então na hora que você estiver renderizando, serão 8 bucketzinhos lá limpando tua cena. Olha que coisa boa. Ele renderiza muito bem lá num V-Ray da vida. E a velocidade dele é de 3,8 GHz. Então é bom, cara. É um processador AMD decente. Além disso, esse cara vem com 8 GB de memória RAM. Não é o ideal, eu daria o upgrade. E ele permite sim o upgrade. Ele vem equipado também com 1 TB, que é o HD mecânico. Eu gostaria que fosse um SSD. Então, se eu comprasse esse computador, primeira coisa que eu ia fazer, colocar um pente de memória nele de 16 GB, colocar um SSD. Seria a primeira coisa que eu faria. Então, pega esse 1 TB e usa como HD externo, que aí você vai ter velocidade no SSD, armazenamento nesse HD externo. Então, ele tem aquelas configurações, a telinha dele de 15,6 polegadas. E olha o preço desse cara, R$ 2.859. Ele está abaixo do teto que a gente colocou aqui. Então vamos ver de qual é dessa placa de vídeo dele, que ele não falou, e eu quero saber também a resolução do monitor. Placa de vídeo AMD Radeon RX 540 com 2 GB de memória DDR5. Tem uma placa de vídeo decente. Esse computador aqui vai rodar o Lumion nos specs mínimos ali do Lumion, mas vai rodar o Lumion. O que esse cara não vai rodar? Esse cara aqui não vai rodar o V-Ray renderizando na GPU, porque o V-Ray ele é compatível somente com placas da NVIDIA. Ele vai renderizar no V-Ray usando a CPU mais rápido do que aquele Lenovo, tá? Porque o processador dele é mais rápido do que aquele outro. Olha lá, tela de 15,6 polegadas LED HD. Não é Full HD, que pena. Cara, se você tá acostumado com um monitor com alta resolução, isso daí é triste. Por 2.859, você ia ter que sacrificar em alguma coisa. Então, o monitor é um monitor com uma resolução um pouco mais baixa, o HD é mecânico, né? SSD, então eles economizam em algumas peças. Mas apesar disso, vai dar conta do recado para você que trabalha com projeto, para você que desenvolve uma maquete eletrônica simplesinha, ele vai dar conta do recado sim. E ele vai renderizar decentemente no V-Ray, tá bom? Decentemente. No Lumion também ele vai renderizar direitinho. Vamos para o último notebook aqui. Esse daqui é o cara, meu. É um notebook da Samsung. Notebook Expert X50. Pô, nomezinho legal, cara. Eu teria um computador que se chama Expert X50. É bem melhor do que você ter um A515 41G, né? E aí, olha só, aqui ele já começa a mostrar os specs, né? Processador i7 de 8ª geração. Pera aí, calma aí, vamos com calma, parceiro. Tem 3 cores. Tem prateado, tem preto, tem rose gold, uma coisa assim. Então tem design e tem performance. E aí, olha só que legal isso, cara. Memória e HD fácil acesso. Os caras já estão pensando em upgrade. Isso é muito bom, porque a gente tá comprando um computador que tá ali no limite dos notebooks mais simples para os notebooks intermediários. Então eles precisam enxugar custo, mas eles te permitem fazer o upgrade. Então foi um ponto muito positivo aqui nesse computador, tá? Muito positivo mesmo. Foi bem legal por parte da Samsung colocar isso, que é essa história de memória de fácil acesso. Então você consegue fazer o upgrade na memória desse computador com muita facilidade. Ouso dizer que qualquer um consegue fazer esse upgrade. E olha só, HD de fácil acesso. Então, mais uma vez a gente consegue trocar o HD desse cara aqui, colocar um SSD para ele ficar mais rápido e usar esse HD que vem com ele
que é um HD bom, 1 TB de tamanho, usa ele como um HD externo e aí você vai ter o melhor dos dois mundos. E olha lá, o processador dele é aquele mesmo que equipa aquele Lenovo, é um i7-8550U. Ele é um processador novo, ele foi lançado no final de 2017. Esse cara tem 4 núcleos físicos, na hora que está renderizando são 8 bucketzinhos. A velocidade dele é de 1.8 GHz, e a primeira coisa que você vai pensar, é um processador lento. Sim, ele é um processador lento na hora que você está utilizando o computador normalmente, mas na hora que você coloca para renderizar, aí ele entra no modo de turbo e aí vai para 4 GHz. Ele passa a ser um processador rápido e isso é muito inteligente. Eu vejo aqui uma tendência de mercado, um processador econômico que economiza energia. Então a bateria desse computador vai durar mais tempo e na hora que você precisar renderizar, precisar botar o bichinho para trabalhar, aí sim ele vai mais rápido e aí você vai precisar de uma tomada. Perfeito, é o que a gente precisa. Quando tá na rua, você não vai ficar renderizando na rua. Na rua você vai querer ver e-mail, vai querer fazer outras coisas, uma videoconferência. Gostei pra caramba desse computador aqui. Olha aqui, placa de vídeo. NVIDIA GeForce MX 110 com 2 GB de memória. Essa placa roda o Lumion, naquelas specs mínimos, e roda também o V-Ray renderizando na GPU. Você vai conseguir rodar com essa placa, uma placa decente essa. Tela de LED Full HD, maravilha, não é à toa que essa daqui é a nossa escolha principal dessa lista. Esses 3 computadores aqui dão conta do recado, a única restrição que um deles teve foi esse computador da Acer, que é equipado com uma placa de vídeo da AMD, então ele não vai ser compatível com o V-Ray rodando na GPU. Desses 3 é a única restrição, fora isso eles rodam tudo e todos eles permitem upgrade. O preço desse Samsung ele também está em R$ 3.400, mas eu acho que a gente dá um jeito, né? Quem chegou em 3.000 faz uma forcinha e pega mais esses 400, mesmo porque eles parcelam em 10 vezes sem juros. Com esse computador aqui você vai conseguir trabalhar numa boa, você vai conseguir prestar serviço com esse carinha aqui, se tudo der certo vai conseguir ganhar muito dinheiro com ele. Bom, então é isso, o link de todos esses notebooks estão aqui na descrição desse vídeo e se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo.